Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã desse domingo, domingo diferente, né, pessoal? Domingo sem Flamengo. O domingo sem Flamengo é apenas um dia após o sábado. E nós estamos chegando com esse vídeo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, nós vamos pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o seu like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos e que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco no canal. E por fim, que você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Então, feito o merchan do canal, vamos agora às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo e seu elenco seguem nesse domingo, igualmente a ontem, sábado, de folga, depois de ter na sexta-feira iniciado a preparação para a próxima partida pelo Brasileiro, sábado, no dia 20, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Criciúma. A reapresentação de segunda-feira chegará junto com a boa notícia que foi o retorno de Everton Cebolinha na última sexta-feira, treinando novamente com o restante do grupo, aumentando assim o leque de opções para que o técnico Tite possa escalar a equipe que vai enfrentar o Criciúma. A expectativa para o treino de segunda-feira será a atualização do quadro e definição da situação de Bruno Henrique, que nesse momento é o único atleta rubro-negro no departamento médico do Dr. Márcio Tanuri. A organização da partida entre Flamengo e Criciúma teve que abrir outro setor, o setor extra, para a venda no estádio Mané Garrincha, uma vez que a venda antecipada de ingressos atingiu o percentual de 80% da disponibilidade. Portanto, com certeza teremos casa cheia no Mané Garrincha contra o Criciúma no próximo sábado, no dia 20. Depois do atacante Verton, que acertou sua ida ao Leixões de Portugal, outra revelação do Flamengo seguirá também destino a Portugal. O zagueiro Diegão, de 20 anos, vai reforçar o Paços de Ferreira, que terminou em quinto lugar na última edição da segunda divisão portuguesa. O contrato do jovem terminava com o Flamengo em dezembro e o rubro-negro manterá ainda 25% dos direitos econômicos do jogador. Com Diegão, o Flamengo chega a 6 jogadores negociados para o futebol português nessa temporada. São eles o próprio Diegão para o Paços de Ferreira, Vitor Thiago para o Famalicão, Daniel Cabral, Peterson e André para o Estrela Amadora e o Verton para o Leixões. O próximo a ser negociado pode ser Gabriel Noga, também lá para o Leixões. Então vamos aguardar que essa semana pode ser que se defina aí também a situação de Gabriel Noga. O importante é que o Flamengo está se desfazendo dessas crias rubro-negras, porém o Flamengo está se resguardando, se precavendo, ficando com percentuais de direitos econômicos de todos esses atletas. A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, meus amigos, que o Flamengo teve seu jogo adiado e o Flamengo não vai participar dessa 17ª rodada, o jogo que seria contra o Internacional, começou ontem, sábado, com a realização de 2 partidas. Bahia 1, Cuiabá 2, lá na Fonte Nova, Cruzeiro 2, Bragantino 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Sobre o resultado das partidas de ontem, em relação ao Flamengo, a derrota do Bahia para o Cuiabá garantiu o Flamengo, ao fim da 17ª rodada, se manter na 3ª posição no campeonato, a mesma que está agora. Ou seja, no 3º lugar, mesmo com o jogo a menos e mesmo a rodada ainda não ter terminado. Até porque nós teremos 4 jogos na terça-feira e 2 jogos na
quarta-feira, né? Inclusive, Botafogo e Palmeiras se enfrentam na quarta-feira pela 17ª rodada. Ontem, no final da noite, foi realizada a decisão do terceiro lugar da Copa América entre Uruguai e Canadá. No tempo normal, Uruguai 1, Canadá 1, e na cobrança de penalidades máximas, o Uruguai ganhou por 4-2. Então, Uruguai, o terceiro colocado na Copa América. De La Cruz e Guilherme Varela não jogaram por estar suspenso. Arrascaeta entrou no segundo tempo e Matias Vinha começou jogando, mas não terminou, saiu até para poupá-lo, porque ele veio de uma fadiga muscular. Então, tá aí. Hoje jogam na final Colômbia e Argentina, com a arbitragem de Rafael Claus, arbitragem brasileira, na final da Copa América. Aproveitando a ausência de Flamengo e Fluminense na 17ª rodada do Brasileiro, por terem seus jogos adiados, a dupla gestora do Maracanã decidiu fechar o Maracanã, dar manutenção no gramado e plantar a grama de inverno. O processo de recuperação levará 12 dias e visa preparar o gramado do Maracanã para que a dupla Fla-Flu possa disputar as 3 competições que participam agora no mês de agosto. Copa do Brasil, Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Só para sentir a necessidade da parada do Maracanã, no ano de 2024, já foram realizadas no estádio 41 partidas no Maracanã. O número fica ainda mais impressionante se comparado à quantidade de jogos que aconteceu no estádio de São Januário, de propriedade do Vasco da Gama, no mesmo período. Apenas 11 jogos foram disputados no São Januário e no Maracanã 41, 30 partidas a mais. Aí, meu amigo, pode ter certeza que não tem gramado que aguente. O centroavante Pedro, em grande fase no Flamengo, lidera 8 estatísticas no Brasileirão 2024. Esses dados estatísticos são do SofaScore Brasil. O Pedro é o primeiro em participações em gol, 13 gols. A participação ou fez gol ou deu assistência. É o primeiro em gols, 8. É o primeiro assistência, 5. 8 mais 5, 13. É o primeiro em gols dentro da área, 8. É o primeiro em gols esperados, 8. É o primeiro em gols de pênalti, 3. É o primeiro em chances reais e concretas, 8. É o primeiro em finalizações no gol, 21. Então, o Pedro aí só refletindo o bom momento que vive com as estatísticas dos melhores do Campeonato Brasileiro. Eleições no Flamengo. O cenário, meus amigos, das eleições no Flamengo aponta para a primeira ruptura de maior volume desde que Landim assumiu em janeiro de 2019. Nos corredores, porém, há uma avaliação positiva. A leitura é que, mesmo com saídas e formações de alianças que virão a ser rivais na eleição, a maioria dos grupos políticos ainda apoia Rodrigo Dunche. Esse desenho traz confiança ao grupo da situação. Em outro pleito, Landim pode vir ser candidato a presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Meus amigos, o Flamengo categoria sub-20, jogando pela 6ª rodada da Taça Guanabara na Gávea, ontem à tarde, sábado, venceu o Botafogo por 3-2, após terminar o primeiro tempo perdendo por 2-0, uma virada sensacional da garotada comandada por Felipe Luiz. Os gols do Flamengo foram marcados por Guilherme, Wallace Ian e também Zé Wellington, lateral esquerdo, que está retornando após 4 meses de um problema gastrointestinal. O Flamengo é o líder da competição com 18 pontos, 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias. Meus amigos, com o adiamento da partida contra o Internacional, que seria da 17ª rodada, o Flamengo nos próximos 3 jogos, disputa contra times que brigam na parte de baixo da tabela. Pela ordem, vejamos quais são esses jogos. Criciúma no dia 20, Vitória da Bahia, lá em Salvador, e Atlético Goianiense, abrindo o retorno do Campeonato Brasileiro, jogando no Maracanã. O goleiro Hugo Souza, popularmente conhecido como Neneca, emprestado pelo Flamengo ao Corinthians com opção de compra,
mostrou na sua apresentação ao time paulista continuar a mesma pessoa imatura, mal assessorada e inconsequente. Afinal, apenas sob empréstimo, ele não foi vendido em definitivo para o Corinthians, junto ao time paulista, ou esqueceu isso, ou é realmente um dissimulado, quando exaltou a torcida do Corinthians ante a torcida do Flamengo, quando disse totalmente diferente, trazendo um tom pejorativo para a torcida do Flamengo. Essa questão do Hugo Souza é a famosa perda de oportunidade de ficar calado. Então, Hugo Souza praticamente assinou o atestado dele que nunca mais jogará no Flamengo. Pode ter certeza. Meus amigos, o ex-vice-presidente de Finanças e de Futebol do Flamengo, Valim Vasconcelos, se manifestou nas suas redes sociais sobre o processo eleitoral do Flamengo, indicando que já conversou com ambos os candidatos, tanto Rodrigo Dunch como também Luiz Eduardo Batista, o BAP, e que deixou claro para ambos que não quer cargo algum de vice-presidente, porém só vai decidir quem vai apoiar quando conhecer as propostas detalhadas dos candidatos sobre determinados assuntos citados por ele: profissionalização do futebol, SAF, estádio, sócio-torcedor, modernização do Estatuto do Flamengo. Então, Valim está esperando a apresentação dos programas de governo dos candidatos para que ele possa decidir a quem terá seu voto. Agora, uma notícia triste, né, pessoal? Aos 91 anos, Evaristo de Macedo fraturou o fêmur e o quadril após um tombo no seu próprio apartamento na noite da última sexta-feira. O ex-jogador e treinador, que é ídolo do Flamengo, está internado e passará por uma cirurgia hoje, domingo, no hospital da Unimed, na Barra da Tijuca. Elevemos aqui as nossas orações e a nossa corrente positiva ao Evaristo pelo êxito na sua cirurgia, que será feita hoje, no domingo. Meus amigos, se há indefinição sobre o exercer ou não a opção de compra do Flamengo pelo nigeriano Schola, o Flamengo já decidiu e não exerceu a opção de compra do centroavante Wellington do Sub-20, que já retornou ao Juventude lá do Rio Grande do Sul, seu clube de origem. Grandes nomes do Flamengo continuam se posicionando sobre o processo eleitoral do Flamengo. Dessa vez, o campeão do mundo Raul, ex-goleiro do Flamengo, além de declarar o seu voto, revelou também o voto do maior de todos, o voto de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Ambos vão apoiar Luiz Eduardo Batista, o BAP. Olha aí, o BAP com muitos apoios, né? Bom, a CBF, pessoal, realizou ontem 2 jogos dos 3 que estavam faltando para encerrar a terceira fase da Copa do Brasil. Hoje acontecerá o último jogo, que vai possibilitar a CBF marcar o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. O quanto antes, né? Eu acredito até que ela possa marcar nessa semana que está a começar. Até porque os jogos de idas estão previstos para os dias 31 de julho e 1º de agosto. E os jogos de volta para os dias 7 e 8 de agosto. Jogaram ontem Juventude 1, Inter 1. Como o Juventude tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, no placar agregado, 3-2 para o Juventude, Internacional eliminado da Copa do Brasil. Atlético Paranaense 3, Ipiranga de Erechim 0. No primeiro jogo, o Ipiranga venceu por 2-1. Portanto, no placar agregado, Atlético Paranaense 4, Ipiranga de Erechim 2, Atlético Paranaense classificado. Hoje, domingo, jogam às 11 horas no Centenário de Caxias o jogo Grêmio e Operário do Paraná. No primeira partida, Grêmio e Operário empataram em 0-0 jogando no Paraná. E agora o Grêmio joga por uma vitória simples para poder garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para encerrar, nós vamos trazer uma notícia que é importante, né? O Flamengo vai ter nesse mês de agosto um mês super decisivo nas 3 competições que o Flamengo está disputando, seja ela Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vejam
a relação dos jogos que o Flamengo vai ter no mês de agosto. No dia 1º do 8, o Flamengo vai jogar o jogo de ida das oitavas de finais, que vai ser definido através de sorteio pela CBF. No dia 4/8, enfrenta o São Paulo pelo Brasileiro no Morumbi. No dia 8/8, o Flamengo enfrenta no jogo de volta das oitavas de final pelo sorteio da Copa do Brasil. No dia 11/8, Flamengo e Palmeiras no Maracanã pelo Brasileiro. No dia 15/8, Flamengo e Bolívar pelas oitavas da Libertadores. No dia 18/8, Botafogo e Flamengo pelo Brasileiro lá no Engenhão. No dia 22/8, Bolívar e Flamengo, jogo de volta das oitavas da Libertadores lá na altitude de La Paz. No dia 25/8, Flamengo e Bragantino no Maracanã pelo Brasileiro. E fechando o mês de agosto, no dia 1º do 9, o Flamengo enfrenta o Corinthians jogando em São Paulo pelo retorno do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!